mediante a experiência você entende isso aqui, que a presente vida corporal não é senão uma fração diminuta da nossa realidade e, portanto, o conhecimento que adquirimos dentro do limite, vamos dizer, da vivência corporal é uma aparência dentro de uma aparência. O verdadeiro senso de realidade só aparece perante a consciência de alma imortal. Antes não, antes você confunde o senso de realidade com o senso de intensidade da experiência corporal, por exemplo. E por isso que as pessoas buscam, por exemplo, drogas ou prazeres sexuais incessantes para ter uma sensação de realidade, para escapar de uma angustiante sensação de vazio. Mas acontece que isso aí não é realidade. Uma sensação muito intensa, ela é tão impermanente quanto uma sensação tênue. Meu filho, o mais espetacular orgasmo do mundo, ou a mais terrível martelada no dedo, logo some. Seja a sensação prazerosa ou dolorosa, como diz, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Não é isso? Mas existe algo que não acaba. É o que é real, é o que tem fundamento ontológico. Tá entendendo? E que está, por assim dizer, acima das sensações de dor e prazer que nós temos durante a vida. Porque todas essas sensações estão abrangidas dentro dele, como possibilidade dele. Está entendendo? Mais ainda, as sensações corporais e experiências terrestres, etc., etc., a partir do momento em que você passa para este outro plano de atenção, elas são, em vez de elas desaparecerem, elas são tremendamente valorizadas. Porque aí, o que quer que você vivencie no plano terrestre, ecoa alguma coisa na eternidade. Então, aí, vamos dizer, as experiências, elas começam a ter um outro valor. É claro que, vamos dizer, esta tomada de consciência, vamos dizer, do eu permanente, ela, por sua vez, é impermanente. Por quê? A partir do momento que você percebeu aquilo, bom, a mente e o corpo continuam funcionando, e continuam te dando impressões fugazes que não param. Mas ainda, num primeiro momento, essa atividade mental e sensitiva, ela pode até aumentar. Tá certo? Porque aí é o que se chama terror pânico. Terror pânico é o terror que invade. Pan é o rei dos elementais, dos entes da natureza, os entes sutis da natureza. E o terror pânico, na mitologia grega, é o que acontecia entre esses entes, e portanto em todos os seres da natureza, por exemplo, perante o raio, que vai simbolizar então a entrada do espírito. Não é isso? Então, o espírito aterroriza a natureza. E daí começa a se agitar. Nisso a mesma coisa vai acontecer em você. Tá certo? Quando se agitar, você calma aí, meu filho, não vai estar acontecendo nada. Você não pode lutar contra as suas percepções corporais ou o seu movimento mental. Você tem que abrangê-lo e acalmá-lo. Sempre lembrando o seguinte, que tudo aquilo que você está pensando então, está dentro da esfera do seu eu permanente, não fora. Então, não se trata de você se desligar do corpo e da mente, não se trata de você eliminar o eu, mas, ao contrário, simplesmente trata-se de dizer as coisas como elas são. Trata-se de você se instalar conscientemente naquilo que você já sabe que é a base permanente da sua existência, que é o seu senso de permanência ao longo do tempo. Deu para entender? Então, é claro que, para fazer isso, você tem, em primeiro lugar, você tem que se livrar desse esquema imaginário que está presente na nossa cultura, que é o de conceber a imortalidade como uma coisa que acontece depois da morte. Quer dizer, que você passa da mortalidade para a imortalidade. Isso é absurdo, inteiramente absurdo. Quer você acredite ou não em imortalidade, quer as pessoas acreditem ou não em imortalidade, é esse o conceito de imortalidade que elas geralmente têm. E esse conceito ele é autocontraditório. Então, você buscar na realidade uma coisa que é autocontraditória é que nem procurar. Quer dizer, é mais fácil procurar chifre na cabeça de cavalo do que isso. Chifre na cabeça de cavalo não é impossível, apenas uma impossibilidade biológica que a natureza pode violar de vez em quando. Mas, você procurar sinais de uma imortalidade
como sendo um outro estado no qual você entra depois de morrer, e procurar isso em vida, eu digo, meu filho, não vai dar. Daí é aquele negócio do Jorge Luiz Borges, que a metafísica é um homem cego num quarto escuro buscando um gato preto que não está lá. Tá certo? Então você vai estar fazendo exatamente isso. Ou você busca os sinais da imortalidade naquilo que a presentifica aqui e agora, ou você não vai encontrar jamais. Pois é claro que, se além disto coincide de você ter alguma experiência paranormal que lhe abra o acesso ao conhecimento supracorporal, sorte sua, porque daí você tem mais um motivo para estar consciente desta sua própria supracorporeidade. Mas se você não tem a menor importância. E pior ainda, às vezes a experiência paranormal, ela justamente por ser paranormal, ela cria uma agitação mental depois que vai só tornar as coisas mais difíceis para você. Então, o que eu estou falando de assumir consciência do eu permanente não é uma experiência paranormal, é uma experiência inteiramente normal. Mais ainda, quando Sócrates usava a palavra eu, ele usava neste sentido. Vejam na apologia de Sócrates a naturalidade com que Sócrates fala da sua vida após a morte. É a sua biografia que continua. Não é uma outra pessoa. O eu é o mesmo. É o único eu que ele jamais teve, porque o eu narrativo e o eu social são apenas produtos mentais que podem estar errados. Quantas vezes nós não contamos a nossa história erroneamente para nós mesmos? Quando nós mentimos para nós mesmos, né? E daí, para justificar aquela mentira, se inventa outra, e esquece que mentiu no começo e está criado uma neurose. Então isso quer dizer que este eu da sua narrativa, você jamais o teve, você jamais foi aquilo. E você, note bem, se você tiver 10 mil neuroses, você pode dissolver todas sem perder nada. É por isso que eu acho extraordinário o apego das pessoas às suas neuroses, né? E eu acho que elas se apegam porque elas valorizam aquilo intelectualmente. O Dr. Miller, quando às vezes aparecia algum cliente e vinha com uma neurose tamanho de um bonde, o Miller olhava aquilo assim, muito impressionado, e falava, meu filho, você é um gênio. Para inventar um negócio desse, não é qualquer um, você está entendendo? Então, né, toda aquela constelação de mentiras, de acusações e defesas, né, de temores e rancores, tudo aquilo misturado, todo aquele universo fictício que o sujeito concebeu, eu acho que aquilo tem algum valor intelectual, então o cara prefere se apegar àquilo. Né, como quem tivesse escrito um belo romance e não quisesse jogar o manuscrito fora. Né? Eu garanto para você que eu desfiz 1000 complexos neuróticos que eu criei. 1000 vezes. Eu peguei essa prática já muito novinho. Quando eu era adolescente, eu tinha um amigo que estava lá fazendo uma psicanálise, né, e a gente ficava brincando de desfazer os nossos próprios complexos, né, de nos desmascarar a nós mesmos perante o outro, e depois dar risada, né, ver a encrenca que a gente ia arrumada. Né. Você pode desfazer todos esses complexos neuróticos e você não vai deixar de ser você mesmo. Ao contrário, quando você perceber que tem, por trás dos complexos, tem alguém que tem a capacidade de desfazê-los, e você vê que este alguém é você, aí você já está mais próximo da realidade do seu eu do que antes. Porém, por baixo ainda desta capacidade, existe o quê? Existe o senso de continuidade e permanência do eu, que é a coisa mais maravilhosa que o ser humano ganhou nesse planeta. Agora, ao longo do tempo, você vê que o senso desse eu, do verdadeiro eu, foi sendo perdido e foi sendo trocado pelo eu narrativo e social a tal ponto que, na mesma medida, né, em que se glorificava este eu narrativo e social, por exemplo, nas Confissões de Jean-Jacques Rousseau, que inventa toda uma história da carochinha para dizer que é ele, é claro que este eu ele vai cada vez mais revelando a sua falsidade. E o que acontece? A própria noção de integridade da personalidade desaparece. Quando você chega na literatura moderna, com James Joyce, Proust e outros, não há mais um eu, só tem sensações e pensamentos soltos. Então, quer dizer, o que foi embora? O eu narrativo, o eu social. Mas e o eu profundo, o eu verdadeiro? Esse não pode ter ido embora, senão não haveria ninguém para contar a história. Só o eu verdadeiro, permanente, pode perceber e aceitar e até descrever a fragmentariedade do seu mundo psíquico. Quando David Hume, já no século XVIII, ele observava que na cabeça dele não tinha eu nenhum, só tinha uma série de sensações. Eu digo, quem percebeu essas sensações?
não é certamente aquilo que nós chamamos de eu na vida diária. Esse eu do qual você está falando, ele não existe mesmo, ele é uma ilusão. Mas por baixo dele tem que ter um outro, capaz de perceber a fragmentariedade, o caráter ilusório do próprio eu. Então trata-se de mudar o sentido da palavra eu, e você ir para uma outra dimensão onde realmente você pode dizer que você existe, porque você não é uma ilusão, embora seus pensamentos possam ser, sua personalidade inteira possa ser, você não é. Quer dizer, você, agora raciocinando em termos teológicos, você foi criado por Deus como uma alma imortal, como um ente definitivamente existente. Imortalidade quer dizer isso. Não volta atrás. Jamais retornará ao nada. Na pior das hipóteses, tu vai para o inferno. E se tu acha que o inferno é um nada, espera para você ver. Então, a criação da alma individual é um ato irrevogável de Deus. Então, a sua sensação de irrealidade que você pode ter, ela só existe por quê? Porque você tomou como realidade os produtos da sua mente e não aquilo que está no fundo dele, que é não a alma que você inventou, não a alma que você criou narrativamente, mas aquela que Deus criou. E criou como entidade permanente e imortal.